o Senhor falou bastante comigo e eu espero ser instrumento dele para falar com vocês, compartilhar com vocês sobre a palavra de Deus e o que ele falou comigo. E nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos ler juntos? Está ali exposto. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Pois bem, nós cantamos sobre isso, nós estamos lendo sobre este convite. Isto é um convite que é feito. Essa passagem da palavra de Deus é um convite e nós vamos tentar entender que convite é esse, o impacto que esse convite tem. E nós sabemos todos que convite é uma solicitação da presença ou a participação de alguém em alguma coisa. Mas a pessoa convidada, todo mundo sabe, ela pode ou não aceitar. O convite pressupõe uma liberdade na aceitação daquilo que está sendo oferecido. Várias situações somos convidados, casamentos, festas, reuniões sociais ou mesmo reuniões formais. E quando é um convite, quando vem esse termo, temos essa liberdade. É livre a aceitação ou não. E aí vem a primeira pergunta: qual a razão deste convite que nós acabamos de ler? Ele diz, vem. 3 pessoas em especial dizem, vem, vem. E vem para quê? Que convite especial é esse? O que faz deste convite ser especial? São 3 aspectos que eu quero considerar com vocês a respeito desse convite ser especial. O primeiro dele, a gente precisa entender o contexto em que ele foi escrito. Isso torna esse convite especial. Ele foi escrito, é revelado no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que é o livro da revelação das últimas coisas que hão de acontecer, que vão acontecer até a volta do Senhor Jesus e estabelecimento definitivo do seu reino. E é interessante nós relembrarmos que esse livro ele mostra várias situações ao longo da história da humanidade. E, principalmente, ele foca a luta que os cristãos e os servos de Deus passam ao longo da história por terem decidido seguir o Senhor. Ele foca que o sofrimento da temporalidade não se compara à glória e à alegria que hão de ter no futuro. No capítulo 22, de onde tiramos esse versículo 17, ele conclui, depois de mostrar a Nova Jerusalém, que é aquele lugar que nós cristãos ansiamos por ele, que é o lugar onde estaremos com Cristo eternamente, ele descreve no capítulo 22 sobre essa cidade, sobre esse lugar, mostrando que a conclusão dessa jornada que os cristãos têm passado, ela terá um destino muito bom, um destino muito agradável, por vários motivos que falaremos ao longo dessa palavra. E ela também mostra, ao longo do versículo 20 do capítulo 22, vários motivos que tornam essa jornada, lá no seu final, com um prêmio também. Então, esse é o primeiro motivo deste convite ser especial, porque há uma descrição, há um contexto em que ele é escrito. Ele não simplesmente convida para alguma coisa, ele mostra toda uma realidade. E nessa realidade, certamente, os cristãos serão os grandes abençoados por se manterem fiéis. O segundo motivo que torna esse convite especial é que precisamos lembrar quem faz esse convite. Vejam, quem faz o convite? Primeiro, o Espírito. O segundo, a noiva. O terceiro, quem ouve.
3 pessoas fazem esse convite. E quem são essas pessoas? Primeiro, o Espírito. O Espírito aí na tradução das nossas Bíblias vem com letra maiúscula. Logo, se refere no original da revelação da Palavra de Deus como Espírito do próprio Deus. Então, é Deus convidando, o próprio Deus se dirigindo à humanidade, falando, vem. Deus falando, vem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo. E isso é a razão principal para ele falar, vem, porque eu dei meu Filho que pode te trazer até mim. Deus, com seu amor, convida a todos, então, a participarem da comunhão com Ele. Este convite que Deus faz é para ter um relacionamento pessoal com Ele. Porque sem esse relacionamento pessoal com Deus, não é possível ser feliz, não é possível chegar naquele prêmio previsto, não é possível viver o hoje de maneira plena e adequada. Então, a primeira pessoa que chama é Deus, para uma comunhão consigo, daquele que o ouve, aceita, vem e passa a ter um relacionamento com esse. Um relacionamento com este Deus. E um relacionamento que começa hoje, aqui, quando ouve esse convite e se prorroga até a conclusão daquilo que o capítulo 22 fala da eternidade de Deus. A segunda pessoa que chama, que convida, é a noiva. Que noiva é essa? A noiva diz, vem. A noiva é aquela que foi resgatada por Jesus Cristo, que é a igreja de Cristo. A Bíblia se refere à igreja comparando-a com a noiva de Cristo. Ela foi resgatada por Ele e comparada como sua noiva, dando a importância tal à igreja que ela é comparada à noiva de Cristo, aquela que estará lado a lado com Ele, formando uma só carne. Essa é a figura profética até que o casamento tem, meus amigos. Que o casamento, ele profetiza essa união de Cristo e a igreja como uma coisa só. E é essa noiva que a Bíblia se refere, que chama, que convida, vem, aceita esse convite. Em Apocalipse 19:7 fala que as bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Ela também convida, ela, a igreja, ela, a noiva, porque ela tem experimentado como é bom servir e amar a Deus. A noiva de Cristo, ela tem experimentado a presença de Cristo que cuida dela, como noiva, como amada, no dia a dia. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo chama a atenção dos homens, gênero masculino, para amarem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e cuida dela. Então, é essa igreja que, ao ter esse relacionamento com o Senhor Jesus, que experimenta dele, que sabe que ele cuida, que é real a experiência de Cristo com ela, ela chama e diz, vem você que ainda não tem essa experiência. A igreja, ela é a expressão do próprio Cristo na terra. E a temporalidade que a igreja vive hoje, que apesar das suas imperfeições, das suas lutas ao longo da história, ela é a expressão desse Cristo, do Senhor Jesus, e essa sua expressão se estenderá até a eternidade também, como nós podemos ver no livro de Apocalipse, onde os santos reunidos, como estudamos hoje na escola dominical, no capítulo 8, eles se prostram adorando o Senhor, adorando o Cordeiro. Então, é essa igreja que tem experimentado ao longo da sua existência a misericórdia de Deus, de cuidar dela, de não deixar que as portas do inferno prevaleçam contra ela, de fazer dela vitoriosa apesar de nós humanos, fazer vitoriosa apesar dos ataques de Satanás, fazê-la vitoriosa apesar de todos os problemas que a afligem. É essa igreja que diz, vem. Ela fala, vem. E nós, como igreja, então, hoje, chamamos também você, dizendo, vem, aceita esse convite. E em terceiro lugar, quem convida? Além da igreja. A igreja é o corpo, a reunião dos salvos, os servos de Deus, a expressão de Cristo. Mas quem é a terceira pessoa que chama? Quem ouve. Isto é,
individualmente, cada um dos servos de Deus que já experimentou de como é bom andar com Deus, servir a Deus, viver na presença de Deus, este também individualmente diz: vem. E como é isso? A experiência pessoal com Cristo é uma coisa impressionante, porque nós tentamos explicá-la, nós tentamos passá-la, nossos atos expressam isso muitas vezes, mas às vezes os nossos atos não expressam. E ainda assim, a nossa vida com Cristo, ela é real, porque ela não depende de nós exclusivamente, ela depende da ação de Cristo na nossa vida. Cristo, quando entra na nossa vida, quando a gente abre o coração para Ele, Ele vai atuando, vai moldando, vai transformando, e nós, permitindo, somos instrumentos dEle para mostrar a todos que estão ao nosso redor que como é bom servir a esse Cristo, e como Ele é real. E isso depende de nós, sim, mas tem muito da graça de Deus, de Cristo atuando em nós. Então, essa experiência pessoal com Cristo leva o indivíduo a convidar os outros. Quando Jesus libertava as pessoas, como nós vemos nos relatos dos evangelhos, quando Ele salvava, libertava das opressões demoníacas, essas pessoas deixavam tudo para segui-lo. Além disso, elas contavam aos outros familiares, concidadãos, vizinhos, contavam para as pessoas o que Jesus havia feito na vida delas. Elas experimentavam em suas vidas dessa realidade. Com isso, automaticamente passavam, faziam um convite, porque havia uma experiência, experimentavam. E é esse experimentar que faz com que os cristãos naturalmente convidem. Ao mesmo tempo, os cristãos, ao longo da história, têm sido perseguidos. Eles têm sido difamados de uma série de maneiras, as perseguições físicas, com a própria vida. Ao longo da história, muitos são mortos, sacrificados. Outros não são perseguidos dessa forma, são perseguidos em ambientes de trabalho, na faculdade, no vizinho, com a família. Tem várias formas de perseguição, e a perseguição, vocês bem sabem, faz parte do cristianismo. Se não houver a perseguição, devemos buscar o Senhor para nos santificarmos mais e mais, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Então, a perseguição, ela sempre fez e fará parte da realidade do cristão. Mas, ao mesmo tempo, essa perseguição, ela faz com que cada cristão busque mais o Senhor e experimente dessa comunhão com Jesus Cristo. E essa situação que nós observamos descrita no final do livro do Apocalipse, ela tem o ápice justamente porque os cristãos passaram por tanta perseguição. Na época em que o livro foi escrito, havia uma perseguição mais cruel ainda, sanguinária, do Império Romano sobre eles, e mesmo assim eles permaneciam firmes. E essa firmeza, ela é contemplada pelo próprio Deus na sua revelação no livro do Apocalipse, que, além do consolo naquele momento, havia uma esperança maior, futura, sem igual, que eles poderiam confiar. Isso tornava e torna hoje, nós que somos cristãos e podemos viver perseguições da mesma forma, aptos a convidar as pessoas, porque experimentamos do novo nascimento com Deus, da comunhão com Deus, dessa convivência com Deus, do relacionamento com Deus e da certeza do que há de vir para nós. Então, isso torna o cristão apto a convidar. Isso é paradoxal? É contraditório? Está sofrendo, mas já convidar para aquilo que está sofrendo? Absolutamente não. Quem entende e quem tem o relacionamento com o Senhor, percebe que a paz, a convicção da eternidade, a convicção de fé que o Senhor traz ao nosso coração, o cuidado diário, a transformação, tudo que o Espírito, a Bíblia promete na sua fala, na sua revelação, é real quando experimentamos. Isso nos motiva, e a fé vem de Deus, e a gente experimenta essa fé no mesmo momento, e nessa situação toda, isso torna toda essa situação muito clara, nada paradoxal,
real, verdadeira, tornando-nos aptos a fazer esse convite para outros, que venham e experimentem isso também, porque é muito bom servir a Deus nessa comunhão, nesse relacionamento e nessa verdadeira esperança. Em terceiro lugar e último, para falar o motivo desse convite ser especial, veja que nós falamos que esse convite é especial, primeiro, pelo contexto do livro do Apocalipse. Segundo, pelas 3 pessoas que fazem esse convite. E terceiro e último, esse convite é especial por causa do conteúdo que ele traz. O que esse convite, o que ele chama para quê? Como é feito esse convite? Ele diz, vem, e ele diz, receba. Vou reler para os irmãos e amigos. Se eu achar. Misturei. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, esse convite, ele é especial, porque ele tem no seu conteúdo essas 2 palavras, vem e receba. Você vem e eu te dou em troca um prêmio. Você vem e eu te dou o que você precisa, você recebe. É interessante que quando o convite é feito, ele não diz, vem e compre e você vai ter. Ele diz, vem e você vai receber. Quando fala em receber, significa que você vai ganhar. Você não terá que fazer esforço a não ser ir aceitar o convite. Isso torna esse convite também especial. Ambos implicam em atitude. São verbos, né? Ações. Vem, receba, implica em atitude. Tomada de decisão. É necessário que aquele que é convidado tome a decisão. E está naquele que é convidado a escolha e a liberdade de aceitar ou não. Ela é voluntária e espontânea, após compreender o seu conteúdo e observar quem está convidando. Quando você olha para o conteúdo, como falamos, a história do cristianismo, a história da humanidade e o desfecho que a palavra de Deus dá, as bênçãos da eternidade, a bênção do relacionamento com Deus aqui, porém o destino cruel e trágico longe de Deus. E quando observamos que quem convida merece pelo menos uma consideração, esse convite. Não é uma imposição, ele é um convite, já falamos, com o direito de aceitar ou não. Ninguém chega impondo. A vontade de Deus é que todos aceitem, isso não há a menor dúvida. Porém, não há imposição. É um convite. Tanto que diz, quem quiser, está aí nesse versículo 17 que nós lemos, quem quiser. Só que o interessante é que o tal vem significa o quê? Você tem que sair da sua situação. Você tem que olhar as suas fragilidades, as suas mazelas, a sua tendência ao erro, que a Bíblia chama isso de pecado. Pecado é uma situação na qual o ser humano está inserido, acredite você ou não, é o fato, o pecado existe, está inserido e o homem se acha dono de toda a verdade. A autossuficiência, o controle da situação são algumas das manifestações desse estado de pecado. Então olhe para você, olhe para Deus. Então vem, implica em quê? Em o quê? Saia de sua situação. Também implica em quê? Mudança da sua realidade. Mude o rumo. O nome teológico para isso é arrependa-se. Mude o seu caminho. Também o vem desse convite, ele implica em mude sua vida. É possível mudar a sua vida. Não pense você aqui que depende de você ser uma pessoa com adição, com dependência química, com jeito nenhum. Você que é rico ou pobre, você que é da classe média, você que é inteligente ou teve menos acesso ao estudo, todos são iguais diante do Senhor. Todos são pecadores. Todos precisam dessa comunhão com Deus, que só é alcançada através
do aceitar esse convite. Então olhe para você mesmo e veja que é necessário mudar essa vida. É necessário negar a si próprio, que tem a ver com você. Reconhecer. É necessário deixar Jesus reinar na sua vida. Lá em Apocalipse 22:14, alguns versículos anteriores a esse que nós lemos, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Hoje na escola dominical também comentamos esse versículo, né? Lavar roupa no sangue. Essa coisa estranha, que sangue mancha a roupa, que é terrível, difícil de limpar. Mas isso é uma figura para mostrar que a veste é aquilo que, a maneira como nos vestimos, ela reflete muito aquilo que nós sentimos ou pensamos em algumas situações. Então, a veste é aquilo que te envolve e é aquilo que você se expõe. E o sangue, lavar com sangue, é entender que é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, é o único que tem poder para limpar você, a sua veste, o seu jeito de ser. Então, o vem deste convite é associado a esta compreensão por completo. Segunda coisa muito interessante, receba, como já falamos, você não tem que comprar, é de graça, você vem e recebe, é favor, é Deus lhe dando, é Deus quem tomou a atitude, não tem como fazer diferente, não tem outro meio de chegar até Deus, a não ser pela graça, por esse favor, recebendo Jesus na sua vida, é pelo sangue de Cristo. E o que você vai receber, entre outras coisas que esse versículo fala? Receberá de graça a água da vida. No início desse versículo, melhor, no capítulo 21, versículo 1 do capítulo 22, fala do rio de águas cristalinas que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo. É um rio transparente que emana do Senhor. E é essa água que recebe quem entrega a sua vida a Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, alguns conhecem a história com certeza, e diz a ela assim, a mulher que estava recolhendo água de um poço, e diz Jesus para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, quando fala dessa água, significa a abundância do poder, da presença de Deus naquele que recebe e aceita esse convite. E é de graça. E veja a ideia de nossa boca ficar seca. A gente precisa de água para viver. A água sustenta a nossa vida. Sem a água, é situação extremamente dramática. Poderíamos fazer até uma pregação utilizando isso, enquanto já não fizeram. Porque a água, ela simboliza tudo que vem com a vida, a manutenção da vida. Então, quando Jesus fala, receba de graça a água da vida, significa que receba de graça a água que vem dele, que ele é a própria vida. Diante disso, vem esse convite. Alguns podem perguntar assim, puxa vida, a vida é boa, trabalho, não faço mal a ninguém, sou bem casado, ou sou noivo, tenho namorado, namorada, tenho uma vida estável, estou construindo uma carreira, ou já cheguei no final da minha vida, do meio da minha vida para lá, estou bem aqui, está tudo ótimo, não preciso mais nada, vive bem até aqui, construir tudo. Ou alguém que é muito novinho, adolescente ou criança, fale, puxa, está tudo bom assim, sou novo, não tem que me preocupar com isso agora. Porém, a vida é muito mais do que isso. Existe uma ausência de Deus aqui, sem relacionar-se com Deus, e pior ainda, não sei nem se é pior, porque viver sem Deus aqui é muito ruim, mas no que diz respeito à eternidade, quando Jesus voltar a estabelecer seu reino definitivamente, uma realidade que se chama inferno, um lugar separado eternamente de Deus. Então, disso, você acreditando ou não, vai ou é viver com Deus, ou é viver sem Deus. Então, por isso que esse convite, sua vida não aceitou o Senhor. Nós, cristãos, esperamos outra vida, é verdade. A nossa grande esperança é o que está por vir. Mas também esperamos por Deus aqui e agora. O apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas, primeira carta aos Coríntios 15, 19, que diz que esperamos nessa vida, em Cristo, apenas nessa vida somos mais que miseráveis de todos os homens. Nós esperamos o que vem, sim.
Claro que esperamos, isso é muito melhor. O aqui e agora, quando a gente aceita esse convite, a gente passa a ter aquilo que não temos antes de aceitá-lo, que é relacionamento com Deus, onde experimentamos a presença de Deus, onde temos em Deus aquele que conduz a nossa vida. E eu vou te dizer, é muito bom andar com Deus. E esta que temos, essa vida agora, ela vai acabar, como já falamos. Então, além disso, tem o futuro. Por isso que esse convite é pertinente para você hoje. E quando a gente pensa nesse convite para aquilo que ainda está por vir, nesse capítulo, um monte de maravilhas que experimentaremos naquela realidade. Primeiro, sem pecado, sem essa separação, sem esses erros. Segundo, a presença contínua de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Não haverá lutas dessa realidade. Quantas lutas vocês e eu temos? Várias, em vários aspectos, desde as lutas interiores às circunstâncias da vida. Deus saciará a sede hoje e no futuro, porque Ele estará presente nesse relacionamento. Lá também ver Deus. Reinar com Cristo, reinar com o Senhor, não no sentido de poder, mas estar na mesma situação de Cristo reinando com Ele. Não haverá mais maldição, porque o pecado já vai ter sido destruído. E por último, o Senhor brilhará e será a luz. Diz lá a palavra de Deus que não precisará nem de luz, nem de sol, porque Ele será a própria luz. Veja, a luz também é fonte de vida. Sem luz não há existência de vida. Então, vida eterna. E diante disso, vai mais uma pergunta. O que esse convite tem a ver com você? Eu pergunto primeiro para você que já é servo de Deus, que já escolheu isso e um dia ouviu, vem, e foi, e já recebeu. Mas eu pergunto, o que esse convite tem a ver com você hoje? Isso não é só para quem não aceitou Jesus ainda. Eu fiquei pensando, e falo isso muitas vezes na nossa classe, a tendência que nós temos de esquecer, agraciados por termos ouvido a voz do Senhor e aceito esse convite. Porém, temos uma tendência, pela circunstância da vida, por uma série de situações, a esquecermos dessa realidade. Esquecer do inferno, esquecer do céu, esquecer do poder da cruz, esquecer de toda essa realidade espiritual que nos cerca. Então, quando você, meu irmão, que é convertido, ouve esse convite, lembra dessa realidade. Lembra da obra que Deus fez na sua vida, lembra do quanto você é importante para Deus, e quantas você pode convidar, vem, a gente não leu, se é bom para você, passe isso para o outro. Diz, vem que é bom. Então, a primeira pergunta é para você e para mim, obviamente. E a segunda, sem dúvida nenhuma, muito importante, você que não teve essa experiência com Deus, né? Se você não tem essa esperança, essa comunhão com Deus, já parou para pensar o que você está perdendo? Já parou para pensar que essa realidade está na palavra de Deus? Aceite, então, esse convite, porque ele é feito por Deus. O primeiro quem convida é Deus. Apocalipse 22:6 diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. É Deus quem está falando, não tem como ser mentira. Creia nisso, aceite esse convite. Mas só vai aceitar o convite aquele que quer e aquele que tem sede. Você quer? Você viu os benefícios dessa vida. Você tem sede dessa vida? Você tem sede de algo melhor? Você tem sede de algo que dure para sempre com Deus? Você pode até dizer que acredita em Deus, mas você experimenta dessa vida com Deus, que é fonte da água viva que sai do trono de Deus? O que é preciso é aceitar o convite, crendo em Jesus como Salvador que morreu na cruz pelo seu pecado, como dissemos, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, é possível resistir a um convite desse, sim. Lamentavelmente é, porque é um convite. Mas não resista. Não resista. Não resista. Nós falamos aqui quantos benefícios esse convite tem. Essa festa que Deus preparou, que começa aqui, um convite sem igual, que você não tem que pagar por ele, é de graça. Você ouve, você recebe. É graça, é água da vida, é luz do próprio Deus.
Então, o nosso desejo sincero é que você queira. Primeira coisa, queira. Isso depende de você. Segundo, tenha sede. Você tem sede dessa vida? Você parou para pensar na sua vida? Terceiro, venha. E quarto, entregue então o seu coração. Vamos orar. Baixar nossas cabeças, vamos orar nesse momento. E vamos refletir sobre isso que ouvimos aqui. Nós que somos servos de Deus, vamos pensar o quanto isso tem impactado na nossa vida. A realidade espiritual, a realidade do inferno, mas do céu, da bênção, do sangue de Cristo, do amor de Deus. Pense nisso e agradeça a Deus. E se coloque diante de Deus para ser mais um que chama. E se você não tem o Senhor Jesus, mas está aqui agora, ouviu isso e quer aceitar esse convite, compreendeu que você precisa de Deus, que precisa da água da vida e que essa vida é de graça, basta você dizer sim. Se você compreendeu isso e quer, levante sua mão nesse momento dizendo: Senhor Jesus, eu aceito, eu entendi a palavra, eu quero essa água da vida, eu quero. Se você entendeu, se você está ouvindo pela transmissão ao vivo na internet também, levante a sua mão aí, entregue a sua vida a Jesus, para você poder receber esse presente de Deus, que é a vida eterna com tudo que tem. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo sangue de Cristo derramado, obrigado porque a Tua misericórdia não tem fim, obrigado porque o Senhor é muito bom, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado que o Senhor tem muita misericórdia, não desiste de nós, obrigado que o Senhor tem olhado para mim com misericórdia. Abençoa essa igreja, Senhor, abençoa cada irmão dessa igreja, para que seja santificado, reflita sobre o benefício de ter ouvido esse convite e convide outros e mostre como é bom servir. Cada um tem essa convicção, Senhor, como é bom ser de Jesus. Abençoa os irmãos Gideões e suas esposas, o trabalho deles, para que sigam fazendo esse convite do venha ao Senhor. Abençoa o pastor Dalto à frente dessa igreja, continue liderando na palavra do Senhor. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. E especialmente pedimos pelos que nos ouviram, não são teus ainda, mas que sejam tocados pela tua palavra. E o Senhor entre nessas vidas. Ó Senhor, toque nesses corações. E obrigado pela tua palavra que é revelada. Em nome de Jesus. Amém.